Então vamos para a palavra do Senhor, vamos? Aleluias. Peça para Deus falar com você nessa manhã. Fala assim: Senhor, usa esse Zé Mané aí, Senhor. Usa esse maluco aí. Fala através dele aquilo que eu necessito de ouvir, aquilo que eu preciso ouvir. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar pelo privilégio de termos um lugar para congregar. Quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui nessa manhã. Que alegria comemorar com os nossos irmãos o batismo. Que alegria poder levantarmos as mãos, adorar ao Senhor. Que alegria poder ter um valor financeiro para contribuir, ofertar na tua obra. Que alegria, Senhor. Quantas vezes eu estava na igreja, eu me lembro no meu começo, Deus, eu não tinha nada, às vezes não tinha nem um centavo, e eu chorava e dizia: Senhor, abençoa-me para que um dia eu possa ser um ofertante. E o Senhor me abençoou, o Senhor tem abençoado os meus irmãos, e nós te agradecemos por isso, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido e feito para nós. Eu sei que alguns estão ainda no processo, alguns estão começando, outros estão reiniciando, outros estão se fortalecendo no Senhor. Eu sei que alguns dias o desânimo vem, porque o Satanás não para. Mas aqui estamos nós, mais um domingo na tua presença, para receber as bênçãos do Senhor. E levá-las para a nossa casa, levar essas bênçãos para a nossa família. Nós queremos sair daqui hoje levando bênçãos para o nosso trabalho. Nós queremos sair daqui nessa manhã levando bênçãos para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, amigos. E nós só faremos isso se o Senhor nos ajudar. Nós só sairemos daqui abençoados, nós só sairemos daqui felizes se o Senhor fizer a tua parte através do teu Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, Espírito Santo, nós nos prostramos diante de Ti, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Ah, como nós precisamos de Ti, como nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Por isso, fale conosco. Fale ao nosso coração. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Que o Senhor venha confortar corações aqui nessa manhã. Que o Senhor venha levantar o caído nessa manhã. Que o Senhor venha fortalecer aquele que está fraco. Que o Senhor venha tirar todo o desânimo. Que o Senhor venha trazer esperança àquele que está sem esperança. Que todos nós possamos sair daqui nessa manhã nivelados, todos felizes, com muita vontade de sermos aquilo que Tu tens e queres para nós. Enquanto eu falo ao coletivo, enquanto eu estiver falando ao coletivo, Espírito Santo, que seja o Senhor falando a cada coração nessa manhã. Utilize-se da minha vida hoje. Com muita humildade eu te peço isso. Não sou ninguém, Senhor. Eu sempre necessitei de Ti, e não vai ser hoje que vai ser diferente. Eu necessito de Ti. Coloque as Tuas palavras em meu coração. Coloque as Tuas palavras em minha mente. Não precisa obedecer o esboço, Senhor. Não precisa. O Senhor não está condicionado a isso. Tenhas liberdade. Tenhas liberdade. Tenhas liberdade, Espírito Santo. Tenhas liberdade. Tenhas liberdade aqui nessa manhã. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade. Bendito é o nome do Senhor. Essa manhã, nós vamos continuar
na série, solta para mim aí, por gentileza. Nós começamos na sexta-feira uma série de ministrações e nós vamos dar início hoje. Vamos para a segunda, né? Para a segunda ministração, que é sobre Ana. Nós estamos aprendendo sobre Ana, a série Aprendendo com Ana, lições para a vida toda. Nós vamos aprender aqui nessa manhã, não é só para hoje, não é só para este ano, é para a vida toda. Se nós colocarmos em prática, certamente nós viveremos os resultados dessa palavra. E eu quero ler com vocês, nós vamos reiniciar a leitura, 1 Samuel, o capítulo é o primeiro. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim. Chamava-se, como é o nome dele? Eucana. As irmãs que estão grávidas aqui, cadê as irmãs que estão grávidas, gestantes, cadê? Tem alguém gestante aqui nessa manhã? Nenhuma gestante? Tá ali. Só ela? Só você? Só duas? 3? Não, tá tudo errado isso aí. Cadê os homens? Vocês não estão fazendo filho aí não, seus cabras? Não está funcionando mais? Profetiza, irmã. Fala, vai funcionar em nome de Jesus. Impõe as mãos. As irmãs também não impõem as mãos. Impõe as mãos lá, abençoa. Assim. Isso é só para as casadas, viu? Os outros baixa a bola. Se fecha. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidão aqui. Posso? Vou interromper a leitura rapidão. Coisa rápida. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. A Bíblia diz isso, mas não deveria ser assim. Os filhos da luz deveriam ser mais prudentes que os das trevas. Deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Você nunca vai ver um muçulmano evangelizar ou muçulmanizar. Não vai. Sabe como eles fazem isso? Sabe qual é o plano deles para que o Islã conquiste o mundo inteiro? O plano é fazer filhos. Cada muçulmano tem no mínimo 6 filhos. Os que têm menos 4. Por quê? E cada cristão faz quantos filhos por ano? Nasce por dia. Por dia. Nesse momento nasceu 4 muçulmanos e 1 cristão. Daqui a 20 anos, quantos muçulmanos nem precisam de evangelizar? Daqui a 20 anos, serão 80%, só nascendo filho, 80% muçulmanos, 20% cristãos. Dos 20%, nem todos são cristãos de verdade. Então nós temos aí uns 10% que é cristãos não praticantes. Então sobrou 10%. E essa é a igreja que nós queremos no futuro? Se Jesus voltar, é essa a igreja? Então, mistério, faz filho. Agora, come on. A Bíblia diz assim, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Tem gente aqui negando filhos a Deus. Tem gente aqui negando filhos a Deus. Deus quer te dar filhos, porque Ele precisa desses filhos para a futura igreja dEle. A igreja de daqui a 30 anos, ela vai precisar dos seus filhos. Eles serão os jovens dessa igreja. E tem gente aqui negando filhos a Deus. Ah, pastor, mas é porque é difícil, né? Se é do Senhor, Ele cuida.
Se é do Senhor, Ele vai prover o recurso. Talvez você não tenha sido bem sucedido na sua vida profissional, espiritual, porque você tem negado recursos ao Senhor. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai dar condições a você de cuidar. Da mesma forma que os seus pais tiveram condições de cuidar de você, Deus vai dar condições de você cuidar dos seus filhos. Então, eu profetizo que nessa noite, como diz aquele hino, a giripoca vai rolar. Quem vai ficar grávida diz amém. Isso. Quem vai ficar grávida diz amém. Não precisa dizer amém não. Quem não dizer amém vai ficar grávida. Sangue de Jesus tem poder, que é isso? Ô Senhor, eu fiz minha parte, você viu. Agora é com eles aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Você acredita que o Espírito Santo fala? Ele diz assim, vou romper laqueaduras. Desse jeito falou aqui. Desse jeito falou agora comigo aqui. Vou romper laqueaduras. Agora você que fez vasectomia. Calma. Você que fez vasectomia. Não perca a sua bênção. É de Deus. Você que fez vasectomia. Deus está falando assim, vou ligar tudo. Mas, e outra coisa, vai chegar lá, a mulher fala, amor, tô grávida. Como assim? Quem que é? É seu animal de teta. Você é burro. Você está tirando sua esposa, está chamando... Eu sei que tem uns irmãos que vai querer fazer o DNA e vai passar vergonha, hein? Porque é seu. E quando nascer, é sua cara. Fiquei até com medo agora. Mas eu já tenho 2. Eu já tenho 2. Mais 2 para vocês também. Amém. O que vocês desejar para mim, eu desejo em dobro. Eu acho que é isso. Meu Deus. Moiou. É só não fazer, né? Agora eu vou virar um puritano. A partir de hoje estou rompendo com as práticas dos casais. Pô, a partir de hoje não faço mais nada. Não vou nem encostar, não vou nem te beijar, porque vai que, igual o Serginho. O Serginho beija, o Serginho beijava aquele e ficava grávido. O Serginho é prolífero. Cadê o Serginho? Cadê? O Serginho era florífero. Dava um beijo, a mulher fica grávida. Esse aí é... Não vou nem beijar mais para não... Mas vamos a palavra do Senhor, porque... Acho que é bom a gente dar uma quebrada também, né? Eu tô muito sério também. Acho que não é minha cara, não. Eu não sei se é sério, não. Eu sou feliz. Não confunda. O pastor Mel que é muito brincalhão. Não, eu não sou brincalhão. Eu sou feliz. Só isso. Vamos para o texto? Havia um homem de Ramataim. Ele era zufita. Morava vinha dos montes de Efraim. Chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Por causa do costume da época, que fique bem claro, eu li na Bíblia que tinha 2 mulheres, eu também quero. Você vigia, seu sem vergonha. Você vigia, seu terra seca. Você não está cuidando nem de uma direito, vai querer 2, você é louco da cabeça? Não se esqueça que quem tem 2 mulheres tem que ter 2 sogras. Imagina a luta desse homem. As sogras, estou brincando, viu? Vocês são uma bênção, inclusive vocês vão fazer o almoço hoje. Deus abençoe.
Ele tinha 2 sogras e 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Está aí as irmãs que vão ficar grávidas, um nome para sua filha, Penina. Vai ser bullying muito demais. Tinha filhos, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni, vai pegando os homens aí, vai anotando. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Lá, esses 2 homens eram sacerdotes do Senhor e Eli, o sumo sacerdote daquela época. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Vamos parar aqui rapidamente, que nós vamos aprender um negocinho aqui. O tema diz que é lições para a vida toda. Então nós vamos aprender uma liçãozinha aqui. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. A sua inimiga, na verdade, a outra mulher do seu esposo, era sua inimiga, rival. E ela afrontava Ana o tempo inteiro. Sabe o que isso me ensina? Isso vai responder algumas perguntas aqui. Parece que quando a fase é ruim, parece que quando a fase está difícil, parece que o diabo vem e faz o negócio ficar mais difícil ainda. Quem aqui já passou por isso? Tem até um versículo que diz que quando a fase está ruim, o urubu de cima, aliás, o urubu de baixo, defeca no urubu de cima. Isso está em Heresias, capítulo 3, versículo 17. É uma zoeira, tá? Não existe esse livro, não existe nada, porque tem gente que talvez não conheça, vai achar que eu estou falando verdade aqui, é uma brincadeira. Mas tem esse ditado, que diz que quando a fase está ruim, o negócio fica mais ruim ainda. Mas esse texto parece que repete a cena, porque Ana já era estéril, já era uma mulher desonrada na sua sociedade, porque naquela época, hoje não, hoje as mulheres não têm filho, e então se gabam, né? Naquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram desonradas. Tipo assim, nossa, você não tem filho? Era assim, hoje não mais. Hoje o pastor tem que vir e falar, vamos pessoal. Mas naquela época era diferente. Então Ana já passava por uma situação constrangedora. E aí a Bíblia vai dizer que a sua rival a provocava continuamente, o tempo inteiro, a fim de irritá-la, a fim de tirar dela a paz. Mas, mesmo passando por essa situação, nós vamos continuar a ler, e nós vamos ter respostas. Talvez você esteja passando por essa fase. Talvez algumas áreas da sua vida, ou alguma área da sua vida está estéril, assim como Ana. E nesse tempo de esterilidade, nesse tempo onde as coisas não estão encaixadas ainda, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas ele começou, ele não completou ainda. Então calma, segura a onda, espera. Deus está com você, Deus está trabalhando, Deus vai concluir, porque Ele é um Deus fiel e a sua palavra não volta atrás. Aleluia! Oh glória! Então se as coisas ainda não estão dando certo, se as coisas ainda não se ajeitaram do jeito que você gostaria, confia no Senhor, permaneça no Senhor. Nós aprendemos na sexta-feira, persevere no Senhor, porque aquele que começou a boa obra há
de concluí-la, porque Ele é um Deus fiel. As pessoas podem não concluir projetos, as pessoas podem não cumprir suas promessas, mas Ele não, Ele cumpre, porque nele não há mentira, não há sombra ou variação de mudança. Ele é um Deus fiel. Quantos creem nisso nessa manhã? Agora preste bem atenção. O seu inimigo hoje não é Penina. Quem é o seu inimigo hoje? Satanás. O diabo é o nosso inimigo. E nos momentos onde nós olhamos para a nossa esterilidade, nos momentos onde nós olhamos para aquelas áreas que ainda não estão boas em nossas vidas, o nosso inimigo vai fazer a mesma coisa. Podem ver que é uma prática antiga. Satanás não é criativo. Tudo o que Satanás fazia, por isso que é importante ler a Bíblia, porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver os padrões, a forma que Satanás agiu. E ele continua fazendo isso ao longo dos anos, os séculos. Por quê? Porque ele não é criativo. Criação é algo que só Deus tem. Criatividade, só Deus. O diabo não criou nada, nunca criou nada. Então ele continua repetindo padrões. A mesma coisa que acontecia com Ana, o diabo tem tentado fazer conosco. Nos momentos onde nós paramos para refletir sobre as nossas infertilidades em algumas áreas, o diabo vem e começa a nos provocar e nos irritar. E muitas vezes ele diz: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não está indo para a igreja? Você não vai para a igreja? Ana subia todos os anos, Ana subia com o seu marido para sacrificar ao Senhor. Isso era um ato de extrema devoção. Isso custava. E Ana estava lá na casa do Senhor, no templo, lá no tabernáculo, o tempo todo, diante do Senhor. E o inimigo dela falava: cadê? Você não é crente? Cadê? Por que não está acontecendo? Alguns aqui aceitaram a Jesus Cristo, estavam trabalhando, de repente ficou desempregado e o diabo vem provocar você. Ué, não era para melhorar? Não ia, porque a religião, preste atenção, a religião ensinou que quando você vai para a igreja, vai ter casa nova, vai ter carro zero. Não é isso, isso é mentira. Isso é coisa da religião, é mentira. Deus não prometeu carro novo a ninguém, Deus não prometeu casa nova a ninguém, Deus não prometeu que o seu casamento vai ser restaurado, Deus não falou isso. Se falou, falou no seu coração e vai cumprir. Mas a palavra, você não tem que vir para Jesus por causa disso. Por que nós vamos até Jesus? Por que nós vamos para a igreja? Nós vamos para nos alimentar da palavra, porque nós queremos a salvação, nós queremos morar no céu, nós queremos ser salvos. É por isso que nós continuamos na igreja, é por isso que nós seguimos a Jesus. Nós queremos ser salvos, o que nós precisamos é da salvação. Nós queremos ser curados, sim, mas a cura que Deus mais quer é a cura da alma do ser humano, para que esse possa morar no céu um dia. Agora, pastor, mas peraí, mas onde está escrito então que as bênçãos, isso, agora sim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Carro, casa, essas coisas são demais coisas. Você precisa estar com Deus, Deus precisa estar em você, e depois disso você começa a ver as bênçãos. Isaías 1,19 diz: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Mas primeiro eu começo a obedecer. Eu não chego aqui: cadê meu carro? Cadê minha casa? Não, assim não. Aqui não funciona assim, porque nós seguimos a palavra do Senhor, só a palavra do Senhor, e ela não garante isso. Mas vai ter gente que o carro vai começar a quebrar, e o diabo vai começar a fazer o seu carro quebrar, vai fazer bater o carro, vai fazer a máquina de lavar quebrar, justamente na hora que você está sem dinheiro. Vai fazer você, enfim, N coisas para te provocar, para que você fale assim: tá ruim, não acontece nada na minha vida, eu vou embora, eu vou parar. É uma estratégia antiga. Mas vocês conhecem a história de Ana, não precisa a gente estudar sobre a história, nós estamos aqui para aprender algumas lições com a história. No final, Ana é mãe de 6 filhos. A história termina em 1 Samuel 2, se eu não me engano 11 ou 20, não lembro agora, depois a gente vê, que a mulher agora tem 6 filhos.
Samuel e mais 5. Ela teve vitória? Teve vitória, mas foi necessário ela perseverar, porque se ela simplesmente diz, vou parar, vou tirar minha vida, vou fazer isso, vou aquilo, ela não tinha chegado ao resultado que Deus queria para ela. Estão entendendo isso? Então, além da perseverança, hoje nós vamos aprender algumas outras coisas. Como lutar contra isso? Nós aprendemos que nós temos que ser perseverantes para que o Senhor faça milagres acontecer em nossas vidas. Mas hoje nós vamos aprender coisas novas. E a lição de hoje é essa daqui, ó. Escreve aí, professora. Obrigado. Lições para a vida toda, aprendendo com Ana. Ore. Vamos ler, vamos continuar lendo o texto. Próximo. Essa treta entre Penina e Ana acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Ano após ano. Deixa eu perguntar. Enquanto eu estava preparando essa ministração, Deus disse ao meu coração: tem pessoas que vão estar lá amanhã, que faz muitos anos que estão sendo afrontadas pelo seu inimigo. Faz muitos anos que elas estão sendo pisoteadas. Muitos anos passando vergonha, porque o inimigo tem acusado você, colocado o dedo na sua cara e falando: e aí? Cadê? Onde está? Como é que é? Mas nessa manhã, Deus está dando uma estratégia e Ele vai fazer coisas acontecer através da sua vida e na sua vida. Quantos creem? Olha só. Ano após ano, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ano após ano, chorando e não desfrutando daquilo que Deus tem. E eu quero dizer que essa manhã é uma manhã muito poderosa, porque crentes irão sair daqui hoje, olhando para o seu inimigo e falando: agora acabou. Agora acabou, agora acabou, chega. Vamos lá, come on, here please. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, o que Ana fez? Repita comigo: Ana se levantou. Ana se levantou. 1 minuto, por favor. Fazia anos. O texto está dizendo que ano após ano, Ana passava por essa situação. Mas naquele dia específico, exatamente no dia 6 de agosto, 6 de agosto, numa manhã de domingo, eu vejo Ana se levantando aqui nessa manhã. Eu vejo homens e mulheres nessa manhã dizendo: chega, agora essa situação vai mudar. Eu vejo homens e mulheres aqui se levantando dizendo: parou, eu vou tomar uma atitude. Até aqui eu chorei, até aqui eu suportei, até aqui eu abaixei a cabeça, até aqui eu aguentei, mas a partir de hoje eu vou me levantar. Aleluia. Olha só, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli assentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Mas ela não só se levantou, ela não ficou, ela não só se posicionou, porque é necessário você se posicionar, é necessário você dizer chega, para você viver uma nova fase. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Para você viver uma nova vida,
Para você viver um novo recomeço, para você viver uma nova história, é necessário se levantar. É necessário dizer assim: parou, chega, já era, chega, parou, não mais, finish, chega. Esse posicionamento é o primeiro passo. Ana se levanta, levantar-se é posição. Todas as vezes que Deus queria falar com um homem e com uma mulher, Ele dizia: fique de pé. Fica de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com gente sentada. Deus não age na vida de gente sentada. Deus não age na vida de quem senta em cima do problema e se acomoda. Deus não age. Gideão era um homem comum. Ele era o menor da sua casa. A sua tribo era a menor entre as tribos de Israel. A sua família era a menor família entre as famílias de Israel. E eles viviam numa época de opressão. Gideão viveu numa época onde Israel estava sendo subjugado pelos seus inimigos. E naquela época, o povo de Israel se escondia em cavernas, com medo dos povos que vinham contra eles. Eles tinham um problema, mas eles estavam dentro das cavernas escondidos. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que Gideão não estava sentado. Gideão não ficou sentado. Porque enquanto os homens de sua idade, enquanto os pais de família e mães de família da sua época estavam sentados dentro de uma caverna com medo, a Bíblia diz que Gideão, apesar de estar no lugar errado, fazia um trabalho para defender os interesses da sua família. Ele malhava trigo no lagar. Lagar é lugar de uva, mas ele estava malhando o trigo para fazer a farinha, para alimentar a sua família, enquanto todos estavam sentados. Deus não fala e não age na vida de quem fica sentado em cima de um problema. Deus quer você se levantando nesta manhã. Deus quer você se posicionando nesta manhã. Fique de pé e eu falarei contigo. Fica de pé e eu falarei contigo. Fica de pé e eu vou agir na sua vida. Fica de pé, não se acomode em cima dessa situação mais, porque nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra a você: se levante, se posiciona, porque a partir de hoje você vai ver o agir de Deus na sua vida. Come on. Mesmo com a alma amargurada, mesmo passando pelo problema, Ana ainda tinha um problema. Ela se levanta, mas ela ainda tinha uma situação difícil. Ela se posiciona, preste bem atenção. Não é o fato de você se posicionar que o seu gigante vai correr. Quando você tem um gigante, e quando você se levanta, esse gigante que está acostumado, na verdade o gigante está acostumado a te afrontar. Essa situação está acostumada a te afrontar. Já fazem anos, assim como Ana. Eu me lembro da história de Israel. O gigante Golias, 40 dias desafiando o povo. Ele já estava acostumado a ver aquele bando de frouxo. O gigante chegava, olhava e falava assim: cadê? Tem algum frouxo aí para me enfrentar? E o exército de Israel aqui assim, ó. Ele estava tão acostumado a não ter oponentes, que quando Davi se levanta e fala: peraí, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o gigante fala assim: haha, então vem, então que eu vou arrebentar você. Mas você conhece o final da história. Esse gigante, quando você se levanta contra ele, quando você fala assim: agora eu vou me posicionar, o gigante fala: então agora você vai ver. Agora você vai ver, agora que você quer treta? Mas você não se esqueça que você não está se levantando porque você quer, você está se levantando sob uma palavra. É Deus que está mandando você se levantar, e se Deus está mandando, vai ter resultados, porque Ele é um Deus que cumpre e faz milagres para a glória do nome dEle. Aleluia! Oh glória! Queridos, a vitória de Ana não acontece quando ela toma posição. É isso que nós precisamos entender. Tomar posição, se levantar, é uma parte. É a primeira parte. A primeira coisa que você precisa fazer nesse dia é dizer: parou.
Mas agora vem o segredo da vitória de Ana. Apesar da alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A vitória não está quando ela se levanta, a vitória vem quando ela ora. Queridos, nós vivemos uma fase onde os crentes preferem desabafar, mas não querem orar. Nós vivemos uma fase que você se depara com seu amigo de trabalho, que nem tem Deus, que nem tem o Espírito Santo, e você vai lá pedir conselhos para ele. A irmã encontra qualquer pessoa, já começa a abrir a sua vida. Não pode encontrar, é uma carência desgraçada. Não pode encontrar uma pessoa no ônibus que dá uma abertura, já conta a vida inteira. E na hora de ajoelhar e contar a vida inteira para o Senhor, não tem coragem, não tem palavras, não tem voz. Alguns já disseram para mim, me contaram uma história de 1h30, e eu ouvi tudo, e ao final eu disse: agora levante-se daqui, ajoelhe-se e conta tudo para quem vai resolver, porque eu só ouvi, eu estou aqui para te direcionar, mas eu não vou resolver o seu problema. Então agora você me contou, eu entendi, agora eu vou direcionar você. Dobra o seu joelho diante do Senhor e conta isso tudinho, do início ao fim, sem esconder um detalhe. Aí a pessoa diz: eu não consigo. What? Você consegue contar para mim que não vai resolver o seu problema e não consegue contar para o Senhor? Eu não estou entendendo. Ana não foi contar para Eli. Ana não foi reclamar com Eucana. Ana não foi falar com Ofni e Finéias. O texto diz: Ana, apesar da sua alma amargurada, se levanta e ora ao Senhor. Nós precisamos tomar posse do poder que há na oração. Nesta manhã Deus me trouxe aqui para incentivar você a fazer uso da maior ferramenta que um cristão pode ter, que é orar. Ei, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer a você: você precisa fazer mais uso de uma ferramenta poderosa, porque quando você fala com pessoas, elas só escutam, mas quando você fala direto com Deus, Ele age. Agora, por que as pessoas não oram? Eu estava refletindo sobre isso, e essa ministração nasceu muito sem querer da minha parte. Estava conversando com o Nilmar. E essa foi uma preocupação dele também. Esses dias nós estávamos conversando, compartilhando essa situação, e olha, caiu no colo. E ele falava assim: pastor, por que as pessoas não conseguem orar? Por que as pessoas não conseguem verbalizar com Deus aquilo que elas necessitam? E eu dizia a ele: nós vamos ter que fazer uma pesquisa, amigo. Acho que tem que chegar em cada um. Na hora que eu falar assim, vamos orar, você vê alguém assim, ó. Pega aquele cara depois do culto, senta com ele, fala: senta aqui, faz uma pesquisa com você rapidinho. Por que você não consegue orar? E depois que a gente... Mas aí, Nil, enquanto eu estava meditando nisso tudo, Deus me trouxe a resposta. E o Senhor começou a falar para mim assim: motivos pelos quais os crentes não oram. Por que o crente não ora? Primeiro motivo. Momento carinho. Brincadeira, pode tirar. Calma. Vou falar com muito amor. Amém? Vou tirar o carinho e vou falar com amor. Qual o primeiro motivo pelos quais os crentes não oram? Não falam com o Senhor. Fala com todo mundo, mas não conseguem falar com Deus. É porque a situação ainda não chegou no limite extremo. Não está ruim o suficiente. Você quer que fique mais ruim ainda. Então você fala assim: não, está ruim, mas ainda dá para aguentar. Dá para ficar mais ruim. Porque quando fica muito ruim, aí não resta outra alternativa.
Então o primeiro motivo pelo qual o crente não ora, ainda não está ruim. Então eu espero que, se já está ruim, que você já saia daqui hoje e comece a orar. Segundo motivo pelo qual um crente, um cristão não ora: vida pecaminosa. É uma pessoa que vive numa prática de pecado. Ela não faz nada que agrada a Deus, ela só faz para se agradar. E quando você faz para se agradar, você está se enganando, porque na verdade você não está fazendo para se agradar, você está agradando a Satanás. Porque ego e orgulho é coisa dele. Todas as vezes que você fizer algo para se agradar e deixar o outro de fora, você está agradando ao diabo. Por isso que Jesus disse: amem o seu próximo, assim como eu vos amei. Ou seja, coloque o seu próximo em estima, coloque o seu próximo em primeiro plano, coloque o seu próximo como uma pessoa de honra. Tem gente aqui que não consegue colocar o próximo de dentro de casa numa posição de honra, que dirá os de fora. Começa por dentro de casa, honrar os familiares. Eu sempre falo sobre isso: filhos, levanta de manhã, dá bom dia para o seu pai, seu cachorro, dá bom dia para sua mãe. Você não está num hotel não, seu vagabundo, você está na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Então você tem que falar: bom dia pai, bom dia mãe. Agradece pelo Toddy. Ah, eu não quero Toddy, eu quero Nescau. Miserável, você não trabalha ainda, você não tem que escolher nada, come o que te colocar na mesa, para de encher o saco. O que tem é isso aqui. Ah, mas eu não queria essa bisnaguinha, eu quero um panko. Você quer panko? Vai trabalhar. Enquanto não tem como que tiver. Jovens, maridos, só tem isso hoje. Só tem tudo isso, porque lá na África tem lugares que ninguém tem para comer. No Nordeste tem lugares que eles não têm o que comer. Come farinha, se tiver um pouquinho de água. Nós precisamos aprender algumas coisas, reaprender algumas coisas para termos sucesso na nossa vida. E gratidão é uma delas. Agora preste bem atenção. O que Deus está falando para nós essa manhã é que tem pessoas que têm uma vida tão pecaminosa, ela vive na prática pecaminosa. É pornografia o tempo inteiro, masturbação, adultério, cobiça, mentira. Tem gente que o diabo entrou na vida da pessoa de tal forma que não consegue falar a verdade, mesmo quando é a coisa mais óbvia a se fazer. E eu sei do que eu estou falando, porque eu fui liberto desse demônio. Eu me lembro que uma vez o ônibus quebrou. O ônibus quebrou. Quebrou mesmo. E eu tinha um encontro com a Letícia. E eu menti. Porque eu falei, ela não vai acreditar. Porque da outra vez que o ônibus não tinha quebrado nada, eu falei que o ônibus tinha quebrado, entendeu? E aí ela me catou lá na praça, bebendo com os caras. Ela falou, oxe, o ônibus não quebrou? Você não estava lá no Moema? Eu falei, eu fui teleportado, é um novo tipo de transporte, você não conhece, é ignorante. Então no dia que o ônibus quebrou, eu falei, se eu falar que o ônibus quebrou, ela não vai acreditar, porque ela vai falar assim, já sei onde eu vou te achar. Já ia lá pro bar do Robson, para me achar. E aí, eu inventei uma história, para falar que eu ia chegar mais tarde. Não sei o que eu inventei, que desgraça de mentira foi aquela. Mas é tanto pecado e acumula tanto pecado que quando vai se ajoelhar para falar com Deus, a pessoa não tem coragem de abrir a boca. Vive numa vida que agrada tanto ao diabo, só faz o que o diabo quer, e ouvindo uma palavra como essa aqui, na hora que for orar, vai ficar assim, ó. Aí o diabo aqui, ó, ora não, ora não, ora não, não ora não, isso, fica assim, quietinha, isso, chorar pode, isso, chora, isso, miserável, chora, isso. Aí você fala, Senhor, não ora não, deixa eu falar para você é pecador, ó,
pornografia. Aí começa a falar para você tudo que você fez. Você adultera, você faz isso, você faz aquilo, você bebe e depois você vai para a igreja lá com um bafo de pinga falando glória a Deus, você fuma e Senhor, eu te glorifico com meus lábios. Você faz um monte de coisa que Deus não se agrada e fica aí, não, para. E os crentes vão postergando e vão continuando calado. Ana se levantou, mas Ana orou. Você sabe o que deu o resultado para o filho pródigo? A Bíblia conta a história de um homem que foi embora de casa, pegou a herança, foi embora de casa e falou para o seu pai: velho, fica aí com as suas coisas, me dá minha parte, para mim só morreu, porque só se recebe a herança quando morre. E o cara matou o pai, velho. Ele falou: me passa a herança aí que eu estou indo embora, para mim você morreu, quero viver. Cata a herança e vai embora. Você sabe o que faz esse cara ter o direito de voltar para casa e ser honrado pelo seu pai? Oração. Porque ele, olha o que ele faz, ele verbaliza, ele começa a dizer assim: nossa, eu estou aqui nesse lugar, não tenho comida, não tenho nada, enquanto os funcionários do meu pai estão em melhores condições do que eu, já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei até meu pai e direi assim: pai, pequei contra ti e contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim apenas um de seus funcionários. É isso que nós precisamos aprender a fazer nos nossos dias. O que falta também é humildade para dizer: Deus, eu sou sim um pecador. Deus, eu estava sim sobre a prática pecaminosa. Deus, eu sou uma dessas pessoas que o pastor está falando, que vou para a igreja, mas a minha semana é uma desgraça. Mas nesta manhã, Senhor, neste dia, eu recebi uma palavra e eu vou me posicionar, e agora eu estou abrindo a minha boca. Me perdoa. O inferno está cheio de gente que não se arrependeu. Aleluia, Deus seja louvado. Recebe glória, Jesus. Recebe aplauso, Espírito Santo. Recebe, Espírito Santo. Aleluia. O inferno não é lugar de pecadores. O inferno, irmãos, não é lugar de pecadores, não. O inferno é lugar de gente que não teve coragem de abrir a boca e pedir perdão dos seus pecados, porque se tivessem pedido perdão de seus pecados, independente da quantidade deles, seriam perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus, receberiam salvação e estariam morando na vida eterna. Nós precisamos aprender a nos curvar diante do Senhor e verbalizar. Nós precisamos aprender a romper com todas as circunstâncias e dizer: eu me levanto nesta manhã e eu vou começar a orar, eu vou começar a falar com Deus. E irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se você for esperar para falar com Deus no dia que você estiver santo, isso nunca vai acontecer. Se você for esperar para falar com Deus no dia que você estiver sendo o dia que você acha que você está merecendo, deixa eu dizer a você: nós nunca merecemos. Todos nós somos pecadores de igual forma, desde o que está aqui ao que está aí, igual forma. O que nos diferencia existem aqueles que ficam sentados sobre o pecado, mas existem aqueles que se levantam, se ajoelham, confessam seus pecados, são perdoados e começam a viver uma nova história. Aleluia! E nessa manhã, Deus está me dizendo no meu coração que tem pessoas que vão se levantar e nunca mais serão as mesmas. Deus está dizendo para mim que tem gente ouvindo a palavra, tem gente assimilando a palavra está descendo ao coração. Você vai viver aquilo que nunca imaginou, porque vai praticar aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! O que falta é orar. Alguns aqui dizem para mim, alguns vão dizer assim, porque se o Espírito Santo mandou eu falar, é porque alguém ia pensar isso agora. Eu tenho orado, pastor, mas eu não tenho sido atendido. Eu não tenho visto ainda, pastor. Eu já me levantei, eu tenho orado e eu não estou vendo acontecer. Um minuto, por favor, senhores. Coloque para mim aí. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Agora você vai aprender a orar e ser atendido. É assim que ora para ser atendido. Eu farei o que vocês pedirem,
em meu nome. Quando for pedir alguma coisa, quando você for orar, você precisa orar dizendo: Senhor, eu te peço isso. Não importa o que você vai pedir, mas você vai dizer: eu peço em teu nome. Porque eu ouvi lá no culto que eu tenho que pedir as coisas que eu necessito em teu nome. Primeira coisa, pedir em o nome de Jesus. Senhor, eu te peço perdão em o nome de Jesus. Senhor, eu peço libertação em o nome de Jesus. É em teu nome que eu estou pedindo isso. Senhor, eu peço a libertação do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, em nome de Jesus. Tudo, olha, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ele disse que fará. Agora, eu estou fazendo no nome de Jesus, então por que eu não tenho recebido? A segunda parte do texto explica: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem um objetivo. O que você está pedindo glorifica a Deus? O que você tem pedido é para glorificar o Pai? Ou é simplesmente para glorificar você? O que você tem pedido é justo? O que você tem pedido agrada a Deus? Vai trazer glórias ao Senhor? Porque se você pedir em o nome do Senhor, para a glória do Pai, você será atendido, porque Ele é verdadeiro e não mente em sua palavra. Então comece a orar pelos motivos certos. Comece a orar pelos objetivos corretos, usando o nome de Jesus para a glória de Deus. E alguém gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso? Como orar de forma que Deus se agrada? Mateus capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10, rapidamente. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santifique, Senhor, tu és santo. Começa orando: Senhor, tu és meu Pai. Apesar de eu ser pecador, apesar de eu ser, olha, eu não estou bem, mas tu és meu Pai e tu és santo. E eu sou pecador. Eu reconheço que tu és santo e eu sou pecador. Mas eu venho a ti porque eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra me incita, me inspira a orar. Então eu estou aqui nessa manhã. Agora, Senhor, come on, venha sobre mim o teu reino, o que te interessa. Às vezes nós começamos a pedir: me dá um carro, me dá minha casa, me dá isso, me dá aquilo. Começa a pedir o reino, Senhor. O que é pedir o reino? Como que eu oro, pastor, pedindo o reino? O que é isso? É dizer: Senhor, estabeleça em mim a tua vontade, estabeleça em mim aquilo que tu queres, que eu tenha um caráter transformado pelo Senhor. Deus, eu tenho problemas no meu caráter, eu tenho problemas, eu falo mentira. Senhor, eu gosto de ver coisas erradas. Senhor, tem coisas que eu faço que me agradam e eu sei que está errado. Senhor, muda isso em mim. Nós começamos assim: que venha o teu reino, e o reino dele é justiça, é santidade, é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é justiça. O reino dele é isso. Se isso estiver em você, agora a coisa já começa a ficar legal. Nós buscamos sobre coisas, mas não queremos as coisas dele para nós. Nós buscamos o que ele tem, mas não queremos o que ele é. Quando você orar, primeiramente rompa com o diabo, que vai ficar falando para você não orar. Abre a boca e ora. Segundo, ore assim: eu modifico a minha vida. A primeira coisa é comigo. Não é modifica o meu irmão, não é modifica a minha esposa, não é modifica, não, me modifica. Me modifica. Porque o outro Deus vai fazer, mas você está do jeito que Deus quer. O reino já está sobre você. E por último, seja feita conforme a tua vontade, aqui e aí. Que haja concordância, que o que eu quero seja o que tu queres, e o que tu queres seja o que eu quero, que possa ser uma coincidência assim, sabe? Eu estou pedindo algo que o Senhor quer para mim, me ensina a orar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Às vezes nós queremos algo e aquilo vai ser ruim. Tem jovem, presta atenção, tem uma mulher aqui que você está orando por um irmão, e Deus já mostrou para você que não é ele, porque quando você foi conversar com ele no WhatsApp, a primeira coisa que ele já começou a falar, ele começou com uma conversinha de crente, daqui a pouco ele já começou a falar sobre coisas sexuais. Não é de Deus esse cara. Um homem que diz que está na igreja,
uma irmã que diz que está na igreja, e quando vai conversar, a conversa deles é sobre sexo. Ei, esse cara não é de Deus para você. Porque o homem de Deus, ele não está interessado em sexo, ele não está interessado em o que você tem para dar a ele. Um homem de Deus está interessado em quem você será para ele. Ele quer uma companheira, ele não quer uma escrava do sexo. Um homem de Deus não fica intimando uma mulher, sobre foto, sobre isso, sobre aquilo, o que você gosta, o que você não gosta. Isso não é homem de Deus. Ei, irmã, pula fora, isso é armadilha do diabo para você. A mesma coisa, irmão, se tem uma irmã da igreja conversando com você, e você diz assim, e ela diz, o que você mais gosta? Quanto tempo faz que você não tem um relacionamento? Se a conversa está nesse nível, pula fora, porque esse homem não quer companhia, esse homem não quer compromisso, essa mulher não tem comprometimento, ela quer prazer, e prazer é coisa da terra, não é coisa do céu. Deus está mostrando para você que isso não é para você, e você está insistindo nisso, vai dar ruim. E quer saber? Senhor, mas eu quero. E Deus permite, e lá na frente se quebra todinha, porque no dia que você estiver indisponível, o dia que você por acaso ficar doente, ele vai trair você, porque ele não quer você, ele não respeita você, ele só quer o que você tem, ela só quer o que você tem. Ei, irmão, nós precisamos começar a orar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu preciso observar se aquilo que a pessoa está fazendo está dentro da vontade de Deus. Casais que vão se relacionar, pelo menos na minha época de crente, a primeira coisa que eles faziam era ir conversar com o pastor. Ei, pastor, nós queremos começar um namoro, nós gostaríamos de receber instruções. Hoje não, hoje primeiro, e depois vai falar, e aqui na Lira é o seguinte, está namorando, pode namorar, irmão, não dá nada não. Caiu, você está fora de todas as equipes, está fora. Caiu, está fora. Poucas, pede para sair. Porque no santo não há lugar para o profano. No lugar santo não há lugar para o profano. E se continuar, a tendência é ser destruído, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Comece a orar pedindo a vontade do Senhor para a sua vida. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Estamos entendendo isso? Queridos, Ana descobriu que em um momento de angústia, Ana descobriu que no momento de angústia, ela estava angustiada, ela descobriu o poder da oração. Tiago 5, 16 ao 18, por gentileza. Tiago 5, do 16 ao 18. Tiago está com TG aí. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Cuidado com isso, tá? Isso aqui não se aplica a todos os crentes não. Tem crente que é carnal. Você vai confessar, ele vai contar todos os seus pecados para os outros. Na dúvida, confesse para o Senhor. Se Deus falar, vai lá e fala com o seu pastor, ou fala com o seu líder, você fala. Caso contrário, pastor, pequei em adultério, tem que confessar. Tem que confessar. Esse pecado derruba. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você se posiciona diante de Deus, a sua oração passa a ser a oração de um justo. E essa oração vai ser poderosa e eficaz. Vai acontecer o que você pedir. Come on. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. É isso. Ele está dizendo que, olha o poder da oração. Para até de chover. Nós tivemos outros exemplos de oração. Agora, para nós finalizarmos, Jeremias 29, texto muito bom. Eu amo esse texto, 29, 11. Nós vamos ler até o 13. Diz assim, olha, porque olha o que Deus está dizendo, Anas, eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Planos que tenho para vocês de paz, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, para que isso aconteça, olha só, então vocês clamarão a mim,
virão orar a mim. Crente que não ora não vai receber. Crente que não ora não vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho que isso já está muito claro. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E a conclusão dessa mensagem está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha lá, se humilhar e orar. O primeiro passo é a humilhação, é reconhecer que é pecador. Não fica com vergonha não, Deus sabe tudo que você fez, então conta, fala para Ele quando você for orar. Não fica assim, Senhor, o Senhor sabe do que eu estou falando, não faz isso não. Isso é orgulho, rasga esse orgulho, quebra ele, joga fora. Quando você for orar, você diga: Senhor, tu sabes, é aqui, ó, o meu pecado é esse, a minha falha é essa daqui, mas eu quero abandonar, eu me posiciono hoje, eu quero viver a tua vontade, por isso eu me humilho diante do Senhor e te peço perdão. Aí vem a outra fase, olha lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, precisa abandonar o que está errado, precisa deixar de lado. Aí olha o que vai acontecer: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua esterilidade. Aquilo que te afronta, aquilo que te joga para o chão, aquilo que ano após ano tem te derrubado, a partir de hoje, se você colocar essa palavra em prática, você vai ver a promessa do Senhor se cumprir. Quantos recebem essa palavra? Levante suas mãos e dê o melhor aplauso ao Senhor, agradecendo a Ele por isso.